pessoal. Eu pergunto para vocês, vocês leem bulas? Eu escolhi esse jeito de apresentar, só um pouquinho, pensando em vídeo a bula, e vamos ver como é que vocês me acompanham aí. Por que a gente lê bula de medicamentos? Eu sei que todos são da área da saúde aqui, se não é da área da saúde, né, Dani? Estou vendo a Dani Damasceno, é da área da educação na saúde, então você não escapa de ser da área da saúde. Eu queria que alguém me respondesse por que a gente lê uma bula de remédio. Quem quer responder? Milton, se controla o chat? Ou abre o áudio quem quiser falar e me responder por que você lê bulas de medicamentos. Oi, Patrícia. Eu não sou da área da saúde, mas eu leio muita bula, eu sou maníaca da bula. Meu marido ainda fala que eu sou a louca das bulas. Aí respondendo, né, por que eu leio? Porque eu quero saber se, de repente, se eu tenho algum sintoma diferente, se pode estar relacionado àquele medicamento. E até por uma preocupação em relação à saúde, aí é até uma crítica aos profissionais, a todos vocês médicos, a gente vê cada barbaridade acontecendo na saúde, né? Então, às vezes eu pego essa bula, será que esse remédio, ele realmente é aquilo que o médico me diagnosticou naquele momento? Será que é para isso mesmo? Né? E já aconteceu. Aí a gente acaba ficando um pouco desesperado, porque eu já peguei uma bula para uma série de doenças e não era aquilo que ele falou que eu tinha. Opa, peraí. Ô, Dani, então quer dizer, você lê a bula porque não confiou muito no médico. Ou seja, tem gente que diz o seguinte, vê se os colegas da área da saúde então concordam que se você lesse a bula, você não tomava nenhum remédio. Também. Também. Olha lá, ó, a Karen gostou, ela disse que é isso aí. Mas, olha, a gente lê a bula para conhecer um pouco do produto. Exato. Tá? Mas a minha intenção é que vocês leiam a bula do portfólio. Foi uma forma que eu pensei de estruturar esse conteúdo para vocês usarem, não para ficarem temerosos, tá? É o tipo de bula para ler e usar, não para ler e sair correndo. Muito bem, Pessoal, eu fiz essa intervenção até para vocês verem como é possível, mesmo numa sala com 60 pessoas, no EAD, a gente fazer o processo de diálogo e de preleção dialogada. Obrigada, Dani, pela participação, e foi ótimo que foi uma profissional que não é da área da saúde dizendo por que lê bula. Mas entre os nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eu não vou lembrar de todas as profissões que tem no curso, então me perdoem, mas enfim, vocês leem bula. Quem é profissional da área da saúde, lê bula por quê? Me responda. Quem quer falar? A Fernanda era antes, vamos ver. Fê, quer você falar? Abriu? Sim, pode falar, Fê. Na verdade, eu sou uma pessoa com problemas, né? Eu leio bula, eu leio manual, eu leio manual de carro. Não sei quem que lê manual de carro, mas assim, de qualquer luzinha lá, eu já sei por quê. Mas eu leio bula porque eu quero saber o que eu estou tomando, saber qual é o objetivo daquele remédio, como ele vai agir, quais são os possíveis efeitos colaterais. Se eu tiver um treco, eu sei se é por conta dele ou se são os meus mastócitos assassinos agindo de novo. Por isso. É bula para se informar, então, não é? Eu quero que uma outra pessoa agora me diga quais são os elementos que tem numa bula. O que está escrito lá? O que a gente tem de elementos numa bula? Quem pode me dizer? Oi, Patrícia. Oi, João, que bom te ver. Não tinha te visto na sessão ainda. Eu acho que o médico, a coisa mais importante que ele vê na bula, primeiro é a posologia. É só confirmar a posologia. Ele vai lá olhar a posologia. A gente vê posologia. Confirmar. Mas, João, quais são os outros elementos que tem na bula? Tem posologia, o que mais que você tem lá? Posologia, indicação, contraindicação, meia-vida da droga, né? Informações farmacodinâmica da droga lá, basicamente. Efeitos adversos. Efeitos adversos, superdosagem.
vamos ver como é que funciona. Interação medicamentosa, né? Nossa, isso eu esqueci de colocar na aula, mas a gente pode complementar com a ajuda de vocês. Muito bem. Então, vamos ver como é que funciona a bula do portfólio. Querem ler comigo essa bula? Sim? Vamos lá. O objetivo desse nosso encontro virtual, dessa aula, é conhecer o portfólio e suas características e discutir a sua aplicação no ensino superior. Como é que eu pensei em fazer isso? Trazer para vocês a bula do portfólio para a gente chegar nesse objetivo, mostrando informações gerais, o que é um portfólio, quais são os tipos, o público-alvo, a composição. Toda bula tem uma composição, o que vai dentro de um portfólio, as indicações do portfólio e contraindicações, qual é a posologia e a superdose que pode não dar certo, e os efeitos colaterais do portfólio, tanto os positivos quanto os negativos. Então, vamos ler essa bula. Vamos começar com informações gerais sobre o portfólio. Contem para mim aí, quem sabe o que é portfólio, ou que tem uma boa definição. Eu trouxe aqui até uma música que Milton gosta do Zeca Pagodinho, parafraseei o Zeca Pagodinho, que diz assim: você sabe o que é caviar? Ele diz: eu não sei, nunca vi, eu só ouço falar. Eu quero saber de vocês. Você sabe o que é portfólio? Vocês já viram ou só ouvem falar? Vamos lá. Vamos começar com exemplos da vida cotidiana. Quando a palavra portfólio vem na sua cabeça, o que vocês pensam? Quem quer falar? Coleção de trabalhos de uma pessoa, coleção de fotos. Eu tenho uma coleção de trabalho, é um portfólio. Isso é um exemplo de portfólio. O que mais? Apresentação de um serviço ou um produto. Ou um portfólio de serviços. As minhas amigas pediatras, a gente não ganha lá um portfólio de produtos de alimentação infantil? Sim, um descritivo, né? Um painel de descrições do que é aquela, no caso da nutrição, né, específico do que aquela empresa oferece, mas eu acho que também, se a gente for realmente trazer para outros exemplos de vida cotidiana, eu pensei naquelas pastas do ensino fundamental, que vem com a criança entrando na escola, aprendendo a colar macarrão e escrevendo o próprio nome, né? Isso tudo é portfólio, mas é um pouco diferente do portfólio no ensino superior que a gente vai discutir. Então, assim, quando a gente fala em portfólio no senso comum, a gente pensa em portfólio de ações ou de serviços, como a Mônica trouxe. A gente pensa aí, acho que foi a Guta que falou, né? Eu não consegui pegar aqui. Foi a Guta. O portfólio infantil, dos trabalhos que os nossos filhos fazem. A gente tem portfólios de artista, como esse Samuel, até depois vocês podem procurar por ele. É um portfólio bem interessante, a forma como ele apresenta os trabalhos dele. Portfólios de modelo, portfólios de produto. Eu pus o Marilã, não foi à toa, foi em homenagem a Márcia e a Letícia, minhas amigas aí de Marília, viu, queridas? Foi pensando em vocês que eu escolhi o portfólio da Marilã. Aí, gente, é o seguinte, esses portfólios, eles têm em comum um conjunto de coisas. Então, o portfólio é uma pasta, é um conjunto de algo. Na educação, ele é o conjunto da obra individual. É o que o aluno entende como relevante do seu processo de aprendizagem. Ele é um pouco diferente daquele portfólio infantil dos nossos filhos, que às vezes a professora que escolhe, né? Ele é a produção individual, mas não foi escolhida pelo sujeito, mas pelo professor orientando. No ensino superior, quem escolhe o produto, o material a ser compilado é o próprio estudante. Então, é um conjunto da obra, é um retrato do seu processo de aprendizagem. Existem vários tipos de portfólio. Eu posso fazer portfólio individual em grupo. E é verdade, gente, dá para fazer em grupo. Quando eu tenho muitos alunos, poucos professores, pouco tempo, porque o portfólio ele faz um excesso de trabalho, ele exige um investimento de tempo, então eu posso ter portfólio em grupo. Tem o web portfólio, que é uma coisa que, como eu contei no começo, ficou mais... Acho que eu contei para o meu grupo, desculpa. O web portfólio, quando o portfólio foi inventado, isso aí começou a vir para a área da educação no começo dos anos 2000, 2004.
Então, essa prática de escrever na web, ter boas plataformas, não eram tão comuns nessa época. Então, os portfólios começam de uma forma manuscrita. Atualmente, até se prefere mais usar a web. Eu digo lá porque meados de 2005 eu tentava fazer web portfólio e não tinha uma boa aceitação. As pessoas não gostavam muito da interface e preferiam fazer por escrito. Hoje isso já é popular, né? Ele pode ser um portfólio baseado numa tarefa. Então, eu dou um projeto e os alunos escrevem sobre isso. É o que a gente viu no filme da Erin Ruel. Eu posso ter um portfólio de professor, onde cada aula que eu dou, cada processo, eu faço o meu processo reflexivo e entrego depois para minha supervisão, para o meu coordenador de área, para o meu coordenador de estágio. Bem, os portfólios, eles podem ser usados desde o ensino fundamental até o ensino médio superior e em profissionais. Para profissionais, eles têm um objetivo de fazer o acompanhamento do que chama de Continuous Professional Development, o acompanhamento profissional que é exigido em algumas profissões. Então, assim, se eu penso no portfólio na educação, eu tenho que pensar num conjunto de material que representa o processo de aprendizado de alguém, que foi escolhido por ele, significado por ele, para ser compartilhado com o seu professor, com o seu grupo, enfim. Veja, o que é e o que não é portfólio. Nós estamos lá na nossa bula nas informações gerais. Em português, você pode chamar aqui, ó, portfólio, portfólio, portfólio ou portfólio sem acento, mas nunca portfólio com i. Então, essas são as 3 grafias aceitas em português para a palavra portfólio. Então, portfólio é igual a portfólio e igual a portfólio, mas é diferente de logbook, que é algo que as pessoas às vezes confundem um pouco. Ele tem elementos de logbook dentro do portfólio, mas no que ele difere? Logbook são essas imagens aqui que vocês estão vendo. Traduzindo a palavra logbook, seria diário de bordo. É o que eu vou fazendo. Muita gente faz logbook no internato e acha que está fazendo portfólio. Qual é a diferença dos dois? O logbook, ele tem mais um caráter descritivo e menos reflexivo. Ele conta números de procedimentos. Então, por exemplo, eu já vi isso em estágios de obstetrícia. Você tem que fazer 10 partos até o final do estágio e o aluno vai anotando linha por linha. Ou você tem que fazer um estudo, uma conferência, uma apresentação e você vai ticando. Esse logbook é usado internacionalmente para acompanhamento de profissionais. Então, por exemplo, eu tenho a minha certificação dada ao me formar. Eu faço um teste, eu estou certificada para trabalhar. Após 5 anos, eu tenho que fazer uma nova certificação e apresentar esse tipo de material. Isso pode ser por escrito ou ter softwares que fazem esse diário de bordo para você. Ah, Patrícia, mas eu faço aí um portfólio que é também um logbook. Tudo bem, porque alguns elementos do logbook podem entrar dentro do portfólio. Porque a gente tem que ter clareza que a diferença dos dois é que no portfólio eu tenho reflexão e no logbook eu tenho mais descrição. Ele é mais quantitativo, o logbook. E por fim ainda, em saber o que é o portfólio, trabalhar o conceito, no Brasil, eu não sei por quê, porque em outros lugares não se usa isso, saiu com a ideia de portfólio reflexivo, o que na verdade é um pleonasmo, porque o portfólio na educação ele tem que ser reflexivo, senão ele não é portfólio. Talvez no Brasil alguns autores escrevam assim ou admitam esse tipo de grafia, porque entendem que ele tem que ser diferente daquele portfólio de produtos, enfim. Eu não vejo na literatura internacional se falar de reflexive portfólio, é só portfólio, porque o cerne do portfólio é a reflexão. Então, essa é a informação geral sobre o portfólio. Aqui para dizer a vocês que em se tratando de Continuing Medical Education, que é esse processo de recertificação de profissionais, existe um guia da AMI que fala especificamente de portfólio e logbook e separa os dois. Eu não coloquei esse guia, mas eu vou colocar para nós lá no Google Classroom, ok, pessoal? Ele mostra como é que você usa isso, mesmo em profissionais que já terminaram
a sua graduação. Então, existe muito material sobre isso e é diferenciando o portfólio de logbook. Bom, essas são as informações gerais de portfólio. Como é que é o modo de ação do portfólio? Bem, a questão de como é que usa, como é que age o portfólio, né? E aqui eu já vou tentando trazer para vocês algumas revisões de conceitos que a gente visitou antes no curso. As pessoas aprendem coisas diferentes em momentos diferentes por diferentes razões. Concordam? Isso é, assim, obrigada, Guta, você está me apoiando aí, eu só estou enxergando a Guta agora. Na verdade, está trazendo para nós a necessidade de individuação ou individualização do ensino. As pessoas, de fato, aprendem diferente, só que a gente standardiza, né? A gente standardiza o que nós vamos dar de aula, sempre é a mesma, para 180 alunos. Eu vou fazer a prova naquele dia, não importa se vocês chegaram lá ou não, eu vou verificar exatamente naquele dia, talvez aquele aluno, um ou outro, precisasse de mais tempo. O que o portfólio faz é permitir que a gente acompanhe o processo de uma forma mais individual. Ele tem um foco no processo, não no produto. E com isso ele pede uma reflexão e uma compreensão sobre o que está acontecendo no processo de ensino-aprendizagem. E aí agora eu faço uma homenagem para o meu povo aí do Rio de Janeiro, o pessoal de Valença, né? Cadê o povo do Rio de Janeiro? Estou trazendo aí um ícone do estado do Rio de Janeiro, que é o Corcovado. Vem cá, quem já foi no Cristo Redentor? Conta para mim. Quem levantou a mão? A Bia. Bia, diz aí. Nilson também. Bia, como é que você chegou lá no Cristo? Nilson, então conta você. A Bia não conseguiu abrir o som. Não, desculpa, eu achei que eu tinha falado. Eu fui uma parte de táxi e a outra parte eu tive que ir a pé. Uma boa caminhada. Perfeito. Vamos ver, Nilson. Nilson, como é que você chegou lá no Corcovado? E, Nilson, tem que abrir o som. Cheguei de carro e depois uma caminhada para chegar lá. Então, um foi de táxi e teve táxi, foram dois caminhos. Mas vocês sabem que tem gente que chega de trem lá, né? Tem bondinho. Já vi que a Márcia está dizendo que ela chegou de bonde. É isso, Márcia? A Márcia chegou de bonde. Então, as pessoas... Vamos imaginar a metáfora que o topo do Cristo é o nosso objetivo educacional e vocês têm que chegar lá até o final do semestre. Uns vão chegar mais rápido, com mais facilidade, com menos facilidade. Você pode querer ir de bicicleta, você pode querer ir andando desde o começo. Gente, outro dia eu conversei com alguém que fez rapel para chegar lá. O que o portfólio faria? Ele acompanharia esse diferente caminho dos alunos e pode dizer assim para aquele de rapel: menino, você está indo num processo que está difícil, você não vai conseguir chegar lá. Cuidado que não vai dar tempo até o final do semestre, ou tem um jeito mais fácil de você chegar. O portfólio permite você acompanhar o caminho de cada um e essa sutileza do caminho. Porque os alunos chegam até lá, mas a gente não sabe bem qual foi o caminho que ele fez, porque a gente avalia a chegada, não o caminho. E o portfólio vai acompanhar, então, e permitir esse caminho. Esse é o modo de ação do portfólio. Ainda aqui, resgatando outra imagem que a gente já discutiu no curso. Quando a gente discutiu os princípios de educação de adultos e a gente resumiu nessa proposta que diz que você aprende memorizando, observando, experimentando. Só que as coisas vão fazendo sentido se essa memorização, a observação dos modelos e a experimentação da prática tiverem mediadas por reflexão. E onde é que entra o portfólio nisso? Ele está aqui, ele vai promover e estimular essa reflexão, juntando o que a pessoa memorizou, observou, experimentou e o contexto. A partir do feedback que o portfólio pede, porque não há portfólio sem feedback, eu tenho motivação do aluno e eu promovo também a sua socialização. Então, qual é o modo de ação do portfólio? Eu estou na ação, eu estou estudando, eu estou visitando um estágio, eu faço uma reflexão sobre o que aquilo significou e volto para a ação. Isso é Paulo Freire. Ele faz um aprendizado autodirigido, com certeza, porque ele pode promover aprendizado. Isso é construtivismo.
Eu faço uma individualização do ensino, então eu consigo olhar a sutileza de cada estudante. Ele é um ensino centrado no aluno, mas a importância disso é que tem outras perspectivas que também são centradas no aluno. A diferença é que o portfólio dá voz ao aluno nesse processo. Ele é centrado no aluno, mas ele tem a chance de discutir e dizer o que ele percebeu daquele processo. Ele incorpora um pensamento crítico. Todo mundo diz assim, o aluno tem que ser crítico, reflexivo e humano. Mas como é que eu transformo alguém em uma pessoa crítica? Como é que eu desenvolvo a visão crítica? Um bom estímulo é o portfólio. E ele promove também um plano de desenvolvimento pessoal. Porque pense, se eu estou refletindo sobre o que eu aprendi, eu vou me deparar também com as minhas falhas, com as minhas necessidades de aprendizado. E a partir de eu entender o que ainda me falta, qual é o meu gap, eu posso me organizar para assimilar, para buscar esse conhecimento. E aí que vem a questão dele ser autodirigido. Então, todos esses processos, eles são propiciados pelo uso do portfólio. Então, gente, agora você já tem as informações gerais, qual é a indicação de uso, né? A indicação de público. Agora vamos para a composição da nossa bula. O que vai dentro de um portfólio? O artigo que nós lemos do Friedman, ele dizia o seguinte, que o que vai no portfólio depende do teu propósito. Então, como é que você quer usar esse portfólio? Você quer avaliar o currículo como um todo? Você vai avaliar o aluno lá no final do curso, como é feito em Dundee? Ou você quer avaliar só um estágio? Ou você quer avaliar ele no final do seu programa ou no semestre? Depende o que você quer. Porque eles chamam isso que eu coloquei aqui de espinha dorsal do portfólio, os elementos, a composição na nossa bula, né? Depende do que você entende que você quer do seu portfólio. Eu gosto sempre de começar com o perfil do estudante, porque ele é uma oportunidade da gente, se é para individualizar, eu tenho que conhecer esse aluno. Então, eu gosto de começar com o perfil do estudante. Aí ele pode colocar experiências de atividades práticas, ele pode colocar o diário da aprendizagem, que está aqui grifado, porque esse é o logbook. Ele pode, um pedaço do logbook pode fazer parte do portfólio. Ele pode dizer aonde ele estudou, ele pode incluir resenha, pesquisas, trabalho individual e em grupo. Ele pode ter entrevistas com profissionais e pacientes, que a Dani Bivanco me falou que ela já faz assim. Ele pode ter mapas conceituais e mapas mentais. Opa, vocês sabiam que é diferente esse negócio? Mapa conceitual e mapa mental não é a mesma coisa? Sabiam? Não, a Bia pelo menos está ali dizendo que não. Pois esse vai ficar para o próximo módulo. Esse é só para dar um gostinho e dizer que nós vamos trabalhar isso no próximo módulo. Discussões éticas e humanistas, dúvidas e... Ai, desculpe, gente, perdão. Eu não consegui ler aqui porque ficou sobre o meu slide aqui, tem uma bordinha. Quem lê a última linha para mim? Deu. Contextualização da realidade social e as narrativas. Qual é a diferença de quem trabalha com narrativa e quem trabalha com portfólio? Às vezes, dentro do portfólio tem uma narrativa, mas nem toda narrativa é um portfólio. Narrativa é uma descrição do vivido, de uma experiência, ela pode ter mais ou menos reflexão. No portfólio, ela tem que ter reflexão. De todos esses elementos, o principal é a reflexão. Bem, eu comecei com um portfólio grande assim. Eu entregava para os meus alunos, eu estou falando isso de 2005, dando aula de embriologia, alunos no primeiro e segundo ano do curso de medicina. Eu dava essa espinha dorsal e eu recebia de volta pastas dessa altura, gente. E incrível que quando ele fala lá, quando o autor do artigo que a gente leu para o Journal Club, ele diz, olha, 40 minutos de entrevista, misteriosamente, quando eu fazia a correção dos portfólios escritos, eu gastava mais ou menos 40 minutos para cada estudante. Numa época eu tinha 60 estudantes, na outra eu tinha 120 ao mesmo tempo. Então vocês imaginem o que isso é o que a gente chama de um excesso, né? O tempo que você precisa investir nisso. Então quando a gente usa portfólio tem que entender o propósito e como é que a gente vai usar toda essa dinâmica aí de tempo que ele exige.
Bom, diante dessa linha dorsal, eu vou mostrar para vocês 2 páginas de portfólio, na verdade 3 páginas de portfólio dos meus alunos. A gente está falando, isso aqui são páginas, gente, de 2005, é quase um registro histórico, né? Então, veja, esse aqui é 2006, ó. Esse é, e por que eu digo que portfólio tem uma coisa incrível que transforma a relação do professor com o aluno? Eu me lembro até hoje quem são esses alunos, o nome deles, porque eu mantive uma relação dos seus diários. Por isso eu me identifiquei muito no filme que a gente viu essa semana, com a questão da relação que se forma a partir da escrita, a partir do conhecimento, do compartilhamento da história um do outro. Então, esse aqui é o Renato. Renato, ele escreve assim, era um aluno que já estava na sua 2ª graduação. Foto estilizada do Marujo, autor desse pequeno diário, esticando-se para dar conta de todas as atividades. Levantamos âncora na tarde do dia 31 de julho. Esse Marujo relembrou algumas coisas do seu tempo de escola secundária, que a gente faz uma revisão, né? E tomou contato com outras, contato com sons, imagens, tratando da origem da vida, de tempos muito, muito remotos do que a vida final. A gente está falando de uma época que era até difícil conseguir imagens, gente, de computador, né? E ele faz essa imagem se esticando, isso é muito interessante. Eu recebo isso e tem que ter... Só um instante, você tirou um negócio para mim aqui que estava me ajudando, que eu não consegui, mas ele mexeu no meu computador aqui, pessoal... E pronto, deixa no grid. Isso, assim tá bom. Obrigada. Então, o que acontece? Eu recebo isso. Eu não posso dizer, ok, Renato, ou legal. Isso queima o diálogo, porque ele se esforçou para criar aquilo. Tinha uma criatividade nisso, né? Ele trabalhava além de fazer curso de medicina. Aí eu recebia isso. Como é que eu respondi? Eu imprimi uma carta náutica e escrevi em cima da carta náutica. Bem-vindo a bordo, querido Marujo. Nessa viagem do conhecimento, muitas vezes você é Marujo e eu sou capitão. Mas quando você traz novidades, novos artigos, você vira o capitão e eu Marujo. Vamos em frente. Assinado Patrícia. Quando o aluno abre a sua pasta e recebe isso, é um cuidado, é uma demonstração de afeto e um exemplo de criatividade. Você começa a abrir um diálogo que não existia dentro da sala de aula ou numa prova de teste de múltipla escolha, percebe? Então, eu acho que isso é muito rico. Aqui do lado é a Vanessa com as colegas. A Vanessa dizia que quem faz medicina e nunca foi a um COBEM, que é um congresso de educação médica, não faz medicina. O que ela está trazendo para a gente? A importância da metacognição. Esse é o COBEM de Gramado em 2006. Ou seja, quando eu vou num congresso de educação, eu entendo o processo, eu entendo melhor e vou melhor no curso. A importância da educação médica para os nossos alunos. Aqui vamos com uma outra história do próprio Renato, desse menino do Marujo. Eu vou tentar ler pelo menos uns pedacinhos para vocês. Era um blind date, um encontro às escuras. Ele estava nervoso, assim como todos os outros pretendentes. Quem seria o escolhido? Ele havia se preparado do melhor jeito possível. Desde o túbulo seminífero, ele vinha se preparando para o grande encontro. Quando criança, quando tinha lá o apelido de espermatogônia, ele detestava, parecia um apelido de mulherzinha. Tivera que passar por mitose para virar um espermatócito primário. Melhor, mas ainda era apenas um guri mimado, guri porque nós somos do sul, lembram disso, né? 46 cromossomos, enquanto todos os mais velhos, já no secundário, tinham 23. Mesmo assim, ele sabia que já havia mudado um pouco, já se sentia um pouquinho diferente, um pouco maior. Lembra, o espermatócito primário é a maior célula dentro do túbulo seminífero, e a nossa matéria aqui era embriologia. Vamos em frente. Depois da sua primeira meiose, talvez equivalente ao bar mitzvah dos meninos judeus, olha a metáfora que ele usa aí. Conseguiu tornar-se, enfim, um espermatócito secundário. Isso sim era progresso. 23 cromossomos, todinhos seus. E nada de ambiguidade de ter X e ter Y. Bom, ele não sabia se era X ou Y, mas achava que tinha cara de Y. Verdade que amadurecendo, ele ficou menor do que imaginava. Deu uma enxugadinha, mas tudo bem, estava ficando mocinho. E como todo amadurecimento é difícil, ele teve que enfrentar umas barras. Por exemplo, quando menos esperava,
teve que encarar uma segunda meiose e ficou ainda mais magrinho. Lembram? Espermiogênese. Deram-lhe, então, não sabe por quê, o apelido de TID, espermátide. Mas que raio de apelido era esse? Bom, gente, aqui comigo. Quando você lê isso, dá ou não dá para ver que há conhecimento da questão da formação de gametas, da gametogênese. Vocês conseguem ver conhecimento nisso? Vocês conseguem ver criatividade e a mobilização? E eu peguei um pedacinho do portfólio do Renato, isso continuava. Era tão bom que aí vocês sabem que portfólio tem que ter confidencialidade. Eu tirava isso e dizia, Renato, posso compartilhar com o grupo? Quando era permitido, fazia uma cópia, hein, gente, porque não tinha, era tudo escrito. E a gente compartilhava com o grupo. Então, assim, mostrando para vocês que dá para trazer conhecimento, dá para estimular criatividade e reflexão. Mas você recebe isso, não dá para escrever só um ok do lado. Por isso que a gente diz que portfólio tem que ter feedback. Bom, já vimos qual é a informação geral, qual é a composição e o modo de ação. Vamos discutir um pouco a indicação e a contraindicação. Qual é a indicação de portfólio? Ele dá para você, ele é uma ferramenta de aprendizagem e de avaliação, formativa e estomativa. Nós já vamos discutir isso, se dá para fazer as duas. Mas ele é uma ferramenta especificamente de metacognição. E voltando para uma imagem aqui do curso que a gente já usou anteriormente. Metacognição, segundo John Lavelle, é a consciência que as pessoas têm sobre os seus processos cognitivos e a habilidade de controlar, modificar, aprimorar cada um deles e resolver problemas. Tem alguém aí de fone aberto? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Quem gostaria de comentar o que está vendo nessa foto? O Ricardo, que apareceu aqui no chat. Ricardo, quer falar sobre essa imagem? Oi. Oi. Eu acho que eu acabei ativando o microfone acidentalmente, mas... Seu, agora vai ter que falar, Ricardo. Mas agora, pois é, fiquei feliz com esse acidente para eu poder falar. Ótimo. Na verdade, a gente está vendo uma imagem de um carro numa estrada que eu faço a seguinte interpretação. A gente sabe o caminho. Às vezes, o caminho passado é muito definidor do caminho futuro. Porque acaba sendo uma linha, um contínuo. Só que a gente vê o passado, através do retrovisor, com muita clareza. E o futuro a gente vê meio embaçado, meio incerto. Eu tenho a impressão de que é uma árvore que tem à minha frente, mas eu não sei direito onde está essa árvore, quais são as características. Mas conseguindo ver o passado como eram as árvores, eu já consigo imaginar como vai ser o futuro. E aí, eu acho que talvez essa imagem ela traga um pouquinho dessa. A nossa experiência é um contínuo que pode ter uma curva ali na frente, pode ter uma reta, eu não sei, mas provavelmente as experiências que eu passei, que eu vivi anteriormente, elas vão me dar segurança para poder conduzir o que vem pelo futuro. É isso aí, a segurança para conduzir. Obrigada, Ricardo. Quando você fala de metacognição, você está olhando o que passou, você está refletindo sobre o que você fez de processo de aprendizagem, como você aprende, de que jeito, o que facilitou, o que ajudou, o que foi bom, o que foi ruim. Ele é diferente de prospecção, porque o futuro, gente, ainda mais agora nessa época de Covid, quem sabe do futuro? A gente não consegue nem planejar o nosso cronograma de aula porque não sabe nada do futuro. Então, o que essa imagem está mostrando é que o futuro é incerto, mas o passado, se a gente olhar para trás e pensar como é que chegou até aqui, veja, isso é um espelho retrovisor. Ele nos dá mais confiança para guiar em direção ao futuro. Ele nos leva para o futuro. É muito certo isso que Ricardo falou. Então, metacognição é isso, é olhar para trás e ver o caminho que eu fiz do processo. Então, essa metáfora, até uma metáfora que é muito usada do espelho retrovisor, é muito usada nos textos sobre metacognição. E por que metacognição está aí como assim
uma ênfase, né? Porque o portfólio, pessoal, é a melhor ferramenta de metacognição que se tem. Então, essa é a indicação. Bom, se você pensar no portfólio de indicação de avaliação, como a gente viu, estou trazendo de novo um outro slide do curso. Vocês lembram que se eu quiser avaliar conhecimento, eu tenho prova oral escrita, teste, questões curtas, questões longas e outros. Mas para conhecimento, o melhor aqui é questões de múltipla escolha. Agora, se eu quero avaliar desempenho, o melhor para mim seria observar, ou em cenário de prática, ou em cenário simulado. Agora, se o meu negócio eu já fiz prova, eu já tenho lá minha prova de avaliação de conhecimento com questões longas, eu já fiz o meu OSCE simulado, mas eu quero avaliar outra coisa. Eu quero avaliar a geral desse estudante, a reflexão, a metacognição, as atitudes que eu não consegui observar na simulação, aí eu tenho o portfólio. Ele é um tipo de avaliação mais holística. E com essa imagem, eu queria que vocês lembrassem aquela história, aquele conceito de sistema de avaliação. O que o sistema de avaliação faz? Ele mostra que, dependendo do propósito do que você quer avaliar, você vai escolher a sua estratégia. Então, se você quer avaliar conhecimento, perceba que o portfólio não está naquele grupo. Ele é de outra natureza. Ele até avalia conhecimento, pouquinho, mas não profundamente. Se você quer avaliar habilidades, o portfólio dá uma dica, mas ele não é bem para isso. Não vai ser tudo aquilo. Ou seja, ele é muito bom para você avaliar conceitos gerais, metacognição, fazer avaliação formativa, mas ele não deve vir sozinho. Ele deve vir dentro de um sistema de avaliação. E isso significa o quê? Que aquilo que ele não deu conta de avaliar sozinho, eu estou avaliando por outros métodos. Ele não é o meu único método de ação, de avaliação. É isso que esse portfólio faz, a gente pensar nele de uma forma geral. Aqui estou trazendo outra coisa que a gente já discutiu, que é aonde é o artigo do Amending Miller Pyramid, que é o... Você pode deixar o vídeo inteiro aqui, visualizando. O Amending Miller Pyramid, gente, que é aquele artigo que a gente viu lá no começo do curso, do casal Cruz, ele diz o seguinte, que se você quiser avaliar profissionalismo, atitudes gerais, que é aqui em cima, que eles colocaram um passo a mais na pirâmide de Miller, que é a pirâmide de performance, eles colocaram o ser, que para você avaliar esse ser, que é o profissionalismo, o que a gente tem é que usar o portfólio. Eles fazem essa sugestão. Ou seja, para uma avaliação bem geral, bem holística, o portfólio é a melhor ferramenta. Bem, ainda sobre avaliação. Nós discutimos esse artigo aqui, ó, que é o artigo da Friedman. Mas há mais 2 artigos que eu gostaria de sugerir para a leitura de vocês, para complementação dos seus estudos, que é o Guia da AMI, da Associação Europeia de Educação Médica, número 25 e o número 44. No número 25, que é exatamente a sequência, ele fala da importância de se avaliar a reflexão e se desenvolver a competência de reflexão dos nossos alunos. Vejam que interessante. O que ele faz aqui, por ser continuidade, ele pega aquelas 12 competências que o Friedman e seus colegas descreveram, que tem no artigo anterior, no guia anterior, e diz para qual dessas competências o portfólio poderia ser indicado. Olha o que vocês estão vendo, ficou um pouco clarinho ali o meu highlight aqui, ó, eu sublinhei, mas se vocês observarem, o que esse autor está nos dizendo, o Suai, diz que para avaliar procedimentos práticos, poxa, mas eu não estou vendo, mas ele está descrevendo o que ele fez. Para avaliar a investigação do paciente, o manejo do paciente, promoção e prevenção de saúde, comunicação, manejo de informação,
para avaliar princípios de ciências sociais básicas e clínicas, para avaliar ética e atitude, responsabilidade, decisão, ainda profissionalismo e desenvolvimento pessoal. Ou seja, segundo o Harden, que é o grande autor da educação médica, e o Suai, ele diz que portfólio dá para tudo. Eu posso usar portfólio para tudo isso, mas, por exemplo, se eu quiser nos procedimentos, ó, ele ainda coloca junto com a observação e com o OSCE. É essa ideia que vocês precisam entender. O portfólio é uma ferramenta geral, ele engloba tudo isso, pode ser usado aí em conjunto. Esse outro autor, que eu gosto muito, que fala do uso da reflexão, o Sanders, é um artigo que eu recomendo muito que vocês leiam. Aliás, esses 3 aulas é muito baseada neles. O Sanders fala que quando você faz estímulo à reflexão, você forma melhores médicos. Eu acho que isso é algo que precisa ser dito e reforçado. E que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar isso para os nossos alunos, ou de entender como é que a gente trabalha isso. Bem, ainda nessa linha, existem outros autores citados pelos anteriores que eles mostram uma forte associação entre bons portfólios e alta performance. Alta performance em provas escritas e alta performance na profissão como um todo. Agora, eu vou dizer da minha observação, gente. Quando eu fazia portfólio, de fato, o portfólio do bom aluno se refletia também numa boa prova teórica, numa boa prova prática. Ou seja, há uma associação muito forte entre a capacidade de reflexão e construção de um portfólio com as outras habilidades que esse aluno venha a demonstrar. Bem, segundo esses autores, portfólio é bom para quase tudo, né? Eu fiquei pensando onde perguntei para Milton, o que é bom para tudo, né? E me veio na cabeça canja de galinha. Não sei se vocês têm outra sugestão, alguma coisa que é unânime. Eu vi aqui no grid que a Cíntia está concordando. Se alguém tiver uma outra sugestão de algo que seja uma unanimidade para me contar, eu agradeço para ajudar a construir a aula. Porque canja de galinha era bom para gripe, é bom para quem está doente, é bom para quem está saudável, é bom se você está cansado, é bom para depois do carnaval, é bom para tudo. Eu só fiquei com medo de colocar essa imagem aí na hora do almoço, né, pessoal? Mas já vamos terminar. Alguém quer dar uma dica do que é bom para tudo, que seja unanimidade, além de canja de galinha? Alguma ideia? Um abraço de um amigo também é bom para tudo. Não é, Fê, em tempos de Covid não é, sinto muito. Caiu por água abaixo, tem razão. Tempos de Covid, essa não deu, eu fiquei pensando ontem, eu espero outra sugestão. Mas alguém disse brigadeiro, quem é diabético não. Oi? Colo de mãe. Colo de mãe é bom para tudo. Nossa, ainda vai ter Dia das Mães e amanhã. Quem falou colo de mãe? Eu não acompanhei. Eu, a Rose. A Rose. Não dá no Covid. No Covid também não dá. Ah, só se você estiver isolado junto, gente. Daí dá. Aí dá para dar abraço. Mas que para a maioria de nós é impossível, né, gente? Ai, me deu até dor no coração. Melhor nós mudar de assunto, vai. Então, portfólio, gente, é bom para quase tudo, é igual canja de galinha. Então, vocês vão ver, a minha ideia aqui é colocar para vocês as vantagens, né? E como que a gente pode usar o portfólio na educação. Bom, ainda na nossa bula, a gente já viu as indicações, como é que usa, a composição, a contraindicação. Agora, vamos falar um pouco da posologia e superdosagem. Quando eu comecei a fazer portfólio, eu pedia portfólio desde o começo do curso e toda semana. Meus alunos ficaram quase loucos comigo, gente, e eu fiquei quase louca para corrigir. Eu fiquei uma figura meio lendária, eles faziam charges assim comigo, porque eu andava com aquelas pastas gigantescas e precisava levar num carrinho de feira, sabe? E eu andava e voltava com o carrinho de feira o tempo todo, levando aquilo para lá e para cá, porque era para o portfólio escrito. Então, você vai tendo que dimensionar o tempo que você... Eu não vou dizer que você gasta, porque tempo não é gasto, o tempo é investido. O tempo que você investe para construir os nossos alunos, que têm outras disciplinas, e o tempo nosso para avaliar e dar o feedback. Porque não dá para fazer um portfólio sem feedback. Isso é assim, ó, é avião sem asa, fogueira sem brasa.
Não combina. Portfólio tem que ter feedback. Portfólio da educação, aquele portfólio de ação, de produto, de modelo, não precisa de feedback, mas o nosso precisa, então você tem que dimensionar. Fazer toda semana, às vezes não dá tempo do aluno ter aquela experiência reflexiva, ter experiências que valham a pena ele compartilhar, né? Então, o que eu acho que funciona melhor? E aí, gente, os artigos não trazem, o que eu estou trazendo mesmo é uma experiência minha. Toda semana, jamais. Não façam isso que não dá certo. Piora a adesão, os alunos começam a escrever coisas, vira um logbook, vira outra coisa que não é portfólio. Então, eu sugiro que seja ao final de cada módulo, ao final do semestre, no meio de um estágio, que ele seja mensal, ou por tarefa, ou mesmo em grupo. Aquele do artigo, que é o portfólio de Dundee, ele fazia no final do curso. É um portfólio de certificação, ele é um pouco diferente daquilo que vocês vão fazer no dia a dia com seus alunos. Então, é outro tipo de portfólio. Por isso, ele tinha aquela rigidez de ter 2 avaliadores, de fazer muitos critérios, porque era um portfólio de certificação. O portfólio daquele Continuum Professional Development, ele também é de certificação, aquele que vai com logbook. Então, ele precisa ser muito, muito, muito criterioso para diminuir a subjetividade. O grande problema do portfólio é a subjetividade que você tem para construir e a subjetividade que você tem para fazer, então, a revisão, o feedback. Como é que você faz com que isso diminua a subjetividade de um dado que é qualitativo? Nós já discutimos pesquisa qualitativa aqui no curso e a gente até disse que o dado qualitativo, ele não é colhido, ele é produzido, porque envolve subjetividade. E como é que eu vou ser justa com o aluno se eu vou fazer uma avaliação que é muito subjetiva? Então, essa que é a questão do portfólio. E conforme a gente discutiu hoje no nosso Journal Club, eu vou compartilhar com vocês que talvez o jeito é vocês pensarem nele. Claro que tem que diminuir um pouco a subjetividade, mas isso é um mito que você vai apagá-la, porque você não vai. E a questão é que se você usar ele com outros métodos, as avaliações outras acabam que regulam essa subjetividade e dão, então, essa justiça que a gente espera, ok? Ainda sobre o portfólio que o autor mostrou no artigo do Journal Club. Ele fala que ele é de certificação, ele é de final de curso, mas vejam, os alunos estão sabendo desde o começo do curso que eles vão fazer isso e vão produzindo isso ao longo. Eu acho interessante essa coisa que ele deu, quais as competências pelas quais os alunos deveriam refletir se estão aprendendo ou não. Isso eu acho que é uma coisa, um modelo bacana para a gente ter. Agora, eu acho que ele exagera um pouco quando ele pede 2 avaliadores, o encontro presencial, que no dia a dia de portfólio não é necessário a gente fazer esse encontro presencial. E aí eu faço até uma crítica, a coisa da superdosagem. Quando você olha aquele artigo, ele não deixa claro se esse encontro presencial é dialógico ou é só de escuta. Que o aluno vai na frente do avaliador, às vezes um avaliador externo que nem conhece muito o processo dele, e ele só vai ouvir. Alguns brasileiros ouviram isso e trazem para o processo pedagógico um portfólio oral, que você entrega escrito, mas a devolutiva é oral, durante 15 minutos, 20 minutos, sem que a pessoa avaliada possa se colocar, possa falar. O que, no meu entendimento, é um erro do conceito, porque a educação tem que ser dialógica sempre, não posso ser só eu falando. Inclusive, eu fico aqui pedindo para a Milton abrir o grid, abrir o chat de vocês, porque fica até... É ruim a gente estar falando sem ver a reação, porque eu acredito na educação dialógica. O que eu acredito é isso que dá certo. Um fala, outro ouve. Então, como é que eu posso admitir um portfólio onde eu recebo feedback e fico calado, só posso ouvir? É importante dizer que o portfólio também está no âmbito das empresas. E principalmente nas empresas, o feedback é só um fala e quem está recebendo o feedback, ó. Imagina eu tinha que me amordaçar para ficar... Eu não ia aguentar esse feedback, gente. Porque ele é reflexivo. Então, é para a gente pensar formas de
de trabalhar com isso. A superdosagem é querer fazer todo dia ou muito no começo. Fazer uma única vez também só para certificação. Diga, minha querida. Tudo certo? A Clarice veio nos visitar aqui na sala. Vocês estão ouvindo bem? Você consegue ver o chat? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Que bom. Tá indo bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar? Pode. Pode. Então, aqui... Não, acho que é... para refletir aqui, ó, coloquei uma colega agora, eu fiz uma homenagem para os meus amigos de Marília, para os queridos do Rio de Janeiro, e agora eu estou fazendo uma homenagem para a Gabi, porque achei essa moça aqui carregando os portfólios da cara da Gabi, da nossa colega do curso. Então, assim, para refletir, gente, é tempo gasto ou investido no portfólio? Eu trabalho com portfólio desde 2005 e é uma ferramenta apaixonante. Eu trouxe o filme, fazendo uma costura com essa última sessão, gente, para mostrar para vocês o que acontece na vida. O filme dos Escritores da Liberdade, ele é muito representativo do que acontece quando você abre a narrativa individual, quando você promove a reflexão sobre o caminho. Então, eu acho que qualquer tempo, nesse sentido, ele é investido, não é gasto. Mas o nosso tempo, como a gente já discutiu, é um recurso que é limitado. Ele não é renovável, então a gente tem que pensar o melhor jeito de agir. E pensando no melhor jeito de fazer portfólio sem abandonar, eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi essa equação com 120 alunos. E para falar nessa equação, eu trouxe aqui a última parte da nossa bula, que são os efeitos colaterais. Tem os positivos e os negativos. Como eu gosto de portfólio e educação é um processo político, né? Então, eu trago em evidência os aspectos positivos, que é o que eu acredito. Quais são os efeitos colaterais? Você está lá usando o portfólio para avaliar o seu aluno, para ele aprender, para fazer metacognição, para desenvolver pensamento crítico. Mas qual é o efeito colateral que se espera? Vocês vão ver, quem trabalha com portfólio, talvez entre vocês, muita gente trabalhe com portfólio, que um efeito colateral é a relação professor-aluno. No filme de ontem fica muito claro isso. A gente consegue estabelecer e fortalecer laços que na presencial ou com outra forma de avaliação, com 180 alunos, com 60 alunos, com 40 alunos, você não conseguiria. Você consegue individualizar o ensino. O portfólio tem ainda como efeito colateral estimular a criatividade. Ele aumenta a adesão dos alunos na disciplina e o interesse no tema. Ele promove desenvolvimento pessoal, porque toda vez que a gente para discutir, para pensar e para refletir, a gente se desenvolve como pessoa, porque a gente ressignifica as nossas práticas, as nossas experiências. Eu adorei ontem quando o Elton falou, estou vendo o Elton aí no grid, ele disse assim, a parte que eu gostei do filme foi quando ele disse, eu preciso contar a minha história para outros e para mim mesmo. Porque quando eu conto a minha história para mim mesma, eu entendo melhor o meu caminho. Eu acho que isso é super incrível e tem muito a ver com portfólio e com desenvolvimento humano. Porque ele estimula a pessoa a contar a sua história para si mesma. Quando a gente põe no papel, num processo reflexivo, é muito diferente, porque nem sempre a vida da gente permite, ou a gente se permite, parar e refletir sobre o que a gente está vivendo. E, por fim, um outro efeito colateral positivo é avaliar o programa, porque conforme que os alunos escrevem, a gente percebe muito da nossa prática docente. E o aspecto negativo, vamos lá. O aspecto negativo é que é muito trabalho para o professor e é muito trabalho para os alunos. Se eu for fazer portfólio em todas as disciplinas, pessoal, é impossível, não dá para fazer. Não dá. Então, tem que repensar bem a dosagem desse portfólio, tanto em frequência quanto distribuição no currículo. Um outro efeito negativo, que os alunos reclamam muito, é a questão da dificuldade de avaliar, que o Hardy, naquele artigo ali que a gente leu para o Journal Club, o Hardy é um dos autores do artigo do Friedman, ele coloca a questão da subjetividade e do consenso entre o grupo de avaliadores. Às vezes tem um avaliador que é mais bonzinho para um e para outro. E, por fim, o outro aspecto negativo é o plágio. Então, vamos visitar agora esses efeitos colaterais.
Então, o efeito colateral 1, que é melhorar a relação professor-aluno. Aqui, de novo, eu recortei uma página do portfólio dos meus alunos. Gente, estamos falando lá de 2005, tá? O povo nem usava tanto Note, e o celular era só para falar no telefone, não tinha tudo essa coisa assim de ser um smartphone. Então, olha só, esse é o Danilo. Ele era um estudante que vinha do norte do Brasil, mas estava estudando em Curitiba comigo. E ele tinha servido o exército. E ele põe a foto dele naquele momento do portfólio, que é o perfil, e escreve assim, ó, se queres paz, prepara-te para a guerra. Ah, não deixei por menos, pessoal. Eu escrevi ali, ó, tá a minha fala aqui, ó. Estudar embriologia pode ser uma luta, mas fique tranquilo, Danilo, que não será uma guerra. E achei que eu estava abafando, né? Aí ele vem para cima e diz assim, professora, espero que a embriologia seja no máximo uma luta, e nunca uma guerra. Mas mesmo assim, estou armado até os dentes. Não teve conversa. Ele, não deixou por menos, gente. Enfim, começa a ter uma relação ali de afeto, de carinho, de reconhecimento, né? E é uma coisa lúdica, que é muito gostoso, que vai para além. E que, na verdade, gente, se a gente pensar, esse é o gostoso de ser professor. É dessa relação que a gente gosta. Porque quando a gente decide ser professor, a gente decide ser professor porque a gente gosta de gente. Gosta dessa interação, que os dois aprendem, que é uma relação saudável, uma relação de crescimento. É isso que nos move. E o portfólio dá esse espaço, né? Então, como vocês veem aí, ele dá essa possibilidade. Um outro exemplo, efeito colateral 2, que é estimular a criatividade, o aprendizado autodirigido e interesse no tema. Eles tinham aquela espinha dorsal. A aula era sobre não disjunção cromossômica, lembra? Minha disciplina é embriologia, que não é nada fácil. Ele dizia assim que depois da aula de alterações cromossômicas, puro, assim, vamos dizer, interesse deles, dos alunos, eles foram visitar uma família que tinha uma criança com síndrome de Down, entrevistaram a família, viram como era. Eu não sugeri isso. Isso foi algo que veio dos alunos e é super interessante perceber como eles saíam da sala de aula por conta e iam, vamos dizer assim, para outros campos, né? Como eles iam buscando outras fontes, como eles iam ampliando o espaço da sala de aula, o espaço do conteúdo. Quando que eles teriam feito esse tipo de investimento de experiência sem o estímulo do portfólio? Eu acho difícil. Então, para mim foi muito bom. Depois tem um outro efeito colateral, e essa aqui é a verdadeira Erin Gruwell, que seria o terceiro efeito colateral, que é o de desenvolvimento humano, né? Então tá aqui a Erin com os seus alunos. Eu coloquei o Sanders aqui de novo, é o mesmo que fala daquele artigo sobre a reflexão no ensino na saúde, e ele fala que a reflexão e todas essas estratégias que a gente faz para fazer o desenvolvimento de uma visão crítica, para ampliar a visão de mundo do aluno, ele desenvolve o que ele chama de full potential, o potencial geral do aluno, o potencial total, e o que Paulo Freire chama do ser mais do aluno. E o portfólio pode ser um caminho para estímulo a essa reflexão, a essa ampliação de visão de mundo, então seria um outro efeito colateral. Efeito colateral positivo ainda, de avaliação do programa. Esse é o modelo de Kirkpatrick, né? Então, eu tenho reação, conhecimento, comportamento e resultado. Lembram disso, dos módulos passados? Lembram ou não? Só a Marina que lembra. Obrigada, Marina. Não, ali Lívia também, Mariângela. Ok, então todo mundo sabe do que eu estou falando. Ótimo. Vocês pensam que eu estou só aqui? Não, estou de olho em vocês aí, galera. Eu tô ligado aqui do lado, eu estou vendo o que está rolando, hein? Lembramos. Lembraram? Opa, obrigada, Antônio. Alguém sempre me salva quando eu solto uma dessas, assim. Então, tá bom. Se vocês lembram do Kirkpatrick, vocês devem lembrar que quando chega lá em cima é muito difícil de medir o resultado e o impacto, que a gente viu que são coisas diferentes, pois o portfólio permite a avaliação do impacto de um programa educacional. Quando vocês pensam que vocês estão tratando só do aluno, fazendo relação com ele, estimulando criatividade, fazendo com que ele aprenda, fazendo metacognição, vocês também estão avaliando o programa a partir do que ele traz de reflexão. Então, o Kirkpatrick mesmo fala que um jeito de avaliar impacto e resultado é olhar e analisar o que os alunos trazem no seu portfólio.
Efeito colateral 5, aí já nós vamos começar já a entrar num efeito colateral negativo. Nós falamos só das coisas boas, né? O 5 diz respeito à subjetividade e à dificuldade de avaliar. Então, eu trouxe para vocês aí 2 sugestões. Eu uso muito essa sugestão. Você vê que não é um artigo muito novo, é de 2003, da DM. E o que ele sugere? Que você tem aqui 4 passos de reflexão. Eu acho muito legal, porque isso dá um certo critério para a gente. Você pode ter uma descrição bem difusa. O cara, para falar de portfólio, ele conta como é que foi o domingo no parque. Aí ele pode ter uma coisa mais objetiva, que é algo que a Dani trouxe hoje no nosso grupo focal. Ele pode ser muito conciso, objetivo e não fazer uma reflexão aproximada. Mas ele pode ser objetivo, trazer a reflexão e ainda explorar aspectos emocionais, os insights, como ele aprendeu, ele vai ampliando. Agora, se além de tudo isso ele faz uma reflexão de compromisso que associa toda essa experiência com a realidade e o seu papel como estudante, o papel da saúde, aí eu tenho uma reflexão que seria aquela que a gente espera. Alunos menos amadurecidos ficam muito nessa faixa, alunos mais autônomos, mais maduros, conseguem ir ampliando a sua reflexão. Mas aí, gente, eu posso também ajudar, posso dizer, olha só, vamos melhorar a reflexão aqui, fazer o que o Nilson falou no nosso Journal Club de reflexão guiada. A gente pode ajudar o aluno, a partir da descrição difusa, subir até uma reflexão, um compromisso com a estratégia do portfólio. Eu acho essa aqui uma linha muito boa e eu uso bastante para analisar, porque dá uma certa métrica para a gente. Então, o efeito colateral 5 é a dificuldade de medir. Essa aqui é a sugestão do Harden e do Friedman, que a gente leu para o Journal Club. Ele sugere que você coloque as competências que você espera e peça que o aluno reflita sobre elas. Eu achei bem legal. Eu nunca fiz isso, porque eu sigo um outro jeito de fazer, mas eu fiquei com vontade de experimentar essa sugestão do Harden. Acho que não precisam ser 12, a gente pode diminuir um pouco esses outcomes ou acertar eles para o tipo de estágio ou de disciplina, de unidade curricular que vocês fazem. E ele sugere, inclusive, um tipo de grade aqui, né? Entre excelente e falhou bonito. Eu fiquei imaginando como é que a gente ia traduzir isso para o português, né? Então, excellent, fantástico, maravilhoso, portfólio nota 10. Very good, satisfatório, né? Suficiente. Eu adorei esse borderline pass, quer dizer, está no limite. Aqui você falhou, definitivamente você falou e é muito ruim mesmo. Então, achei super legal, porque ele qualifica numa escala Likert, né? Que eu achei bacana. O que chocou a Marina? Oi, Paty. Diga, querida, o que você ficou chocada? Da nossa discussão do Journal Club, a Mônica, a Bia, Angélica e Elda, a gente falou muito de metacognição. Quando você começou a falar, eu fiquei assim, embasbacada. Eu falei, não acredito. Eu até mandei para elas, eu não vi a aula antes, eu juro. Não fez porque eu dei ela ontem. Eu nunca consigo dar a mesma aula. A Marina que trabalha comigo, a Fê já sabe disso, quem está do lado. Mas é o seguinte, eu queria trazer a aula para a realidade de vocês e trazer a coisa dos artigos, né, que a gente leu e recomendou. Mas eu tenho para dizer para a Má que é uma coisa, sabe, Má, que a gente vai construindo junto, então as pessoas chegam quase no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque foi feita a base para a gente ter esse tipo de reflexão. Fico super feliz com esse feedback aí do grupo da Má. Sim, foi muito legal. Obrigada. Bom, eu que agradeço. E já estamos terminando, gente. Um dos últimos efeitos colaterais é o efeito colateral do plágio, que quando eu comecei a fazer portfólio, as pessoas me questionavam sobre isso. E a gente, às vezes, há 15 anos atrás, eu muito mais jovem, acho que 15 anos faz diferença na vida da gente, não só como pessoa, mas como profissional, tudo que você agrega, tudo que você vive e reflete. Então, quando eu comecei a fazer portfólio, eu não me preocupava com plágio porque eu achava que eu tinha boa memória. Calcula, gente. E naquela época era tudo escrito, eu guardava os portfólios, entendeu? Às vezes me vinha na cabeça que eu já tinha lido algo parecido,
Mas hoje isso não é um problema porque tem aí, como eu coloquei para vocês, o Plágios é uma ferramenta de detecção de plágio e a gente fazendo portfólio eletrônico você consegue pegar plágio. Por outro lado, o plágio ele vai acontecer quando você estiver fazendo o mesmo tema para todo mundo. Se eu pedir o que foi melhor para você, o seu melhor conhecimento, a sua experiência, você não vai conseguir plagiar porque a sua experiência é diferente da dela. Agora, se eu pedir um portfólio sobre resenha do livro, resumo da espermiogênese, resumo da fecundação, isso permite plágio. Agora, a experiência pessoal de cada um, nem que vocês queiram, a gente não consegue reproduzir. Então, a questão do plágio depende do propósito que você vai colocar no seu portfólio. Bem, a gente falou de uma bula, né, gente? Então, eu vou terminar fazendo a minha prescrição aí para vocês. O portfólio, no meu entendimento, depois de trabalhar 15 anos com isso, eu entendo que é uma ferramenta de avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes. É canja de galinha. Dá para todo mundo. Mas esse processo do portfólio, ele acontece a partir da reflexão sobre o processo de aprendizado e sua aplicação na realidade, senão não é portfólio. O desafio que a gente tem aqui é tornar factível, porque que ele é bom, que ele funciona, que ele tem vários efeitos colaterais positivos, eu tenho certeza absoluta, sou muito confiante, muito tranquila de falar isso para vocês, mas tem que tornar factível. E aí eu percebi de alguns colegas que ao lerem o artigo do Ronald Hardy e do Friedman, ficam com uma sensação de, ixi, isso é difícil demais, essa coisa de 2 avaliadores, esses grids e essas dificuldades de avaliação, ou isso você vai ver que é só para a professora Patrícia. Eu digo para vocês que portfólio é para todo mundo e que a gente não precisa ter 2 avaliadores, não precisa ter um encontro presencial. O do Harding é nessa proporção e desse jeito, porque ele está fazendo um portfólio de certificação, que é diferente daquele portfólio, tem outro propósito e outro envolvimento do portfólio da sua disciplina, do seu estágio. E aí eu deixo aqui uma ideia para estimular vocês a usarem. Don't need perfection, but always improving, que é a fala do Stuart Manning, quando ele é um professor conhecido aí de todos nós, e ele falava para mim assim, não precisa ser perfeito, Patrícia, vai fazendo, depois vai melhorando, vai aprimorando. Essa é a ideia, a gente precisa ter coragem de fazer. Então, eu recomendo muito que vocês façam. Como é que eu tenho feito hoje, depois de 15 anos? Qual é a minha experiência? Eu não uso mais espinha dorsal. A espinha dorsal, se eu passo ela da criatividade, ela promove também um excesso de conteúdo que é difícil a gente gerenciar como professor. Fica aquelas pastas gigantes, vem coisas às vezes que não trazem reflexão, trazem mais descrição. Então hoje, depois de estudar muito portfólio, fazer várias tentativas, e eu juro, gente, tentei muito, qual é a reflexão que eu faço, eu compartilho com vocês. Eu faço um portfólio com foco no processo e nas evidências. Tanto evidências quantitativas quanto qualitativas. O que me interessa saber quando entrego um portfólio? Vocês vão ter que fazer um portfólio daqui a pouco, após o intervalo do almoço. Me interessa saber qual foi o seu processo de aprendizagem. É isso que eu quero. Esse é o foco, é o cerne. E quero que você me traga alguma evidência, para que não fique só, eu acho que eu aprendi. Ah, você aprendeu, mas como é que você aplicou? Ah, você aplicou e as pessoas notaram? E essa sua aplicação, ela resultou em algo? Então, de tudo que eu vivi de portfólio, como é que eu tenho feito? Eu faço uma triangulação de métodos, nunca uso só o portfólio, ele vem junto com o sistema de avaliação. Eu não faço grade, embora eu tenha gostado daquele grade do Harding, do muito bom até o falhou totalmente, mas ou é suficiente ou é insuficiente, porque é muito difícil você qualificar a reflexão, que é algo subjetivo, né? Então, e eu peço best work, eu não peço todas as competências, mas esse é o meu jeito de fazer, vocês vão inventar o de vocês. Esse, para mim, me serve muito para o meu propósito de portfólio, que é entender o processo de aprendizado de uma pessoa. Então, eu peço assim, conte-me qual foi o aprendizado mais significativo. Eu estou pedindo best work. Ele não é um logbook que pede um monte de coisa. Estou pedindo 1 ou 2. Aí você vai escrever o que foi e como você aprendeu. Aí eu peço como você aplicou, porque não adianta ele ter aprendido, ou ela ter aprendido e não ter aplicado, só ficou mais sabido. E depois eu pergunto qual foi o resultado, o impacto dessa aplicação.
se as pessoas perceberam, porque aí me interessa saber, ao final das contas, mudou o comportamento? O que isso resultou na realidade de cada um? Então, esse é o tipo de portfólio que a gente faz no curso de preceptores do Hospital Oswaldo Cruz, dos preceptores da residência. A gente faz ele há 8 anos e tem dado muito certo. Cada vez mais a gente tem aprimorado esse jeito de fazer. O que tem de diferença hoje, que talvez nos primeiros portfólios eu não fazia, eu peço a evidência. Eu digo, faz a sua reflexão, mas descreve a evidência disso que você está me falando. Bem, gente, dentro disso, como é que a gente faz a síntese desse nosso encontro? Depois eu abro para as perguntas, tá? Para você fazer portfólio, eu sugiro... Aqui é o portfólio do meu portfólio, como é que eu entendi todo esse processo em 15 anos. Eu acho bacana que você peça apoio institucional. Como é que é isso do apoio institucional? Coloca no seu plano de ensino, fala para o coordenador do curso, porque isso é importante estar no projeto pedagógico do curso. Quando eu vejo uma avaliação de projeto pedagógico de instituição de ensino, de curso de medicina que tem portfólio, eu já digo, opa, esse pessoal sabe o que está fazendo, tem aí uma novidade de avaliação. Então é importante que isso seja também institucional e não seja só uma iniciativa de um professor isoladamente, porque o que acontece? Se todo professor quiser fazer portfólio, eu já disse para vocês que é superdosagem. Eu decido o que vou fazer, eu ponho no meu plano, eu ponho no projeto pedagógico com o auxílio do coordenador do curso e do núcleo docente estruturante. Aí eu vou treinar meus professores e vou treinar meus alunos. Observe os modelos que as pessoas fazem, levante a literatura como a gente fez aqui nessa aula, peça ajuda, mas mostre para eles qual é a intencionalidade, com ou sem essa espinha dorsal. Comece com modelos simples, eu sugiro que você comece com uma coisa muito direcionada, na fala do Nilson, reflexão dirigida, né, Nilson? Então, torne isso simples, demonstre a intencionalidade, que é mais fácil das pessoas aderirem. Faça o portfólio, mas acompanhe. Não adianta pedir o portfólio e nunca avaliar, ou nunca recolher, e daí perde o sentido, porque ele é uma ferramenta de acompanhamento. Reveja o que você está fazendo, os acertos e erros, se o seu feedback está funcionando ou não. Então, é um processo que você vai também trazendo para a sua realidade e adaptando às suas necessidades. E, por fim, gente, o que fica aí de mensagem para vocês, que o portfólio é uma ferramenta de metacognição. Ele serve tanto ao ensino quanto à avaliação. Eu acho que é uma ferramenta que vale a pena vocês aplicarem e experimentarem. E eu espero aí que esse conteúdo tenha aberto novas reflexões, essa troca de experiência possa ajudar com que você faça o seu portfólio, que agora é a sua vez. Você vai fazer o seu próprio portfólio e a gente vai continuar dialogando lá no fórum de dúvidas do nosso Clécio. Eu quero agradecer a atenção de todos durante essa apresentação, aí o carinho, enfim. E eu fico à disposição para as perguntas que possam aparecer no chat ou na voz, tá? Obrigada, pessoal.